Fala galera, tudo beleza? André aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como é o custo de vida aqui em Chicago. Então vamos lá? Vem comigo. Então tem vários tópicos aqui que eu gostaria de comentar, eu vou tentar passar rapidinho por todos eles, fazer uma breve comparação daquilo que eu vivi no Brasil com aquilo que eu estou vivendo aqui e se eu acho que é caro ou se é barato. Primeiro então que eu gostaria de falar é aluguel. Aluguel é caro ou é barato aqui? Bom, é um pouquinho relativo. Se você pensar no valor que é pago no geral de aluguel aqui e converter para reais, é claro que pode ficar bem caro. E até se comparar de repente com a proporção de salário com aquilo que se paga de aluguel. A gente considera um pouquinho caro. Os aluguéis que a gente pagou até agora ficaram entre $1.850 e $2.050. Então, querendo ou não, é um percentual grandinho do salário. No Brasil, a gente pagava por volta de R$ 1.500, a gente chegou a pagar até R$ 1.800. Numericamente fica bem parecido, aí fica muito dependente de quanto você ganha para saber se isso é barato ou se não é. Mas a gente considera um pouquinho caro. Inclusive, num dos lugares, a gente acabou comprando um carro depois, que no início a gente não tinha, então foi de R$ 2.050 para R$ 2.150 para a gente ter uma vaga de garagem. Hoje aqui na casa onde a gente está tem uma vaga na parte de trás, na alley, como se diz, e então é gratuito, só que também não é coberto. E como se compara um aluguel então com comprar uma casa? Pelo que a gente viu aqui, a partir do momento que você começa a passar de $2.100, $2.200, você já começa a entrar numa margem onde você consegue comprar uma casa. E isso é um pouco diferente no Brasil, acho que é até bem diferente. Eu queria então fazer uma comparação entre alugar e comprar aqui e no Brasil. No Brasil, quando a gente morava lá, a gente comprou um apartamento e a gente deu 30% de entrada nele e pagava por volta de R$ 1.300 ainda de parcela. Era um pouco alto porque era um apartamento bem pequeno e provavelmente daria para alugar ele por um valor bem menor. Já aqui, pelo que a gente viu de valores de aluguel versus comprar, parece que existe a possibilidade de você dar só 3% de entrada através ali de programas com o governo e com instituições financeiras e tudo mais, e o juro é tão baixo, por volta de 3, 4% ao ano, que o valor que você vai pagar de parcela do seu financiamento vai ser próximo do valor do aluguel. Então, muitas vezes acaba valendo a pena. Você pode comprar por, digamos, $300.000, algo assim, parece muito dinheiro, né? Mas quando você faz um financiamento de 30 anos, da mesma forma que você financia uma casa ou um apartamento no Brasil por R$ 300.000 por 30 anos, a parcela acaba não ficando muito alta e você não precisa nem dar entrada tão alta. E dessa forma acaba se tornando, na minha opinião, muito mais viável comprar um imóvel aqui do que no Brasil. E, inclusive, pelo que a gente viu, casas, apartamentos por volta de $300.000, desde que não sejam ali no centro da cidade, se for um pouquinho mais afastado, no subúrbio, vai ser uma casa bem grande, bem bacana. Já no Brasil, o apartamento que a gente comprou na época valia R$ 200.000 e era um apartamento minúsculo e também não era do lado da cidade. Nessa comparação, então, eu acredito que vale bem mais a pena comprar um imóvel aqui do que vale no Brasil. Aí, continuando no tema casa, vamos falar um pouquinho então sobre as contas mensais. Vamos falar sobre gás, que é uma coisa que na verdade no Brasil não é comum pagar uma conta de gás mesmo. Se você precisa de gás, tem uma casa, ou então tem até um chuveiro a gás, geralmente você vai ter um bujão, né? Aqui tem a rede. A gente, quando é verão, paga por volta de $20, $30 da conta de gás, e quando é inverno, chega próximo de $90, $100, considerando que tem todo o aquecimento da casa, banho e tudo mais, que gasta bastante gás, não considero tão caro assim. Já a conta de eletricidade, no verão é que acaba ficando um pouco mais caro, porque daí o ar-condicionado funciona com eletricidade e os chuveiros funcionam ainda a gás. Então, no verão, geralmente é que a conta de eletricidade acaba ficando ali uns $80 por aí, e no inverno fica uns 30. Também não considero tão caro assim. Claro que, novamente, né, se você converter qualquer valor que eu estou mencionando aqui, vai parecer muito caro se converter para reais. Mas lembrando que quem está aqui, está trabalhando aqui, vai estar ganhando em dólares, então tem que fazer a conta salário versus aquilo que é gasto. Sobre a conta de água, se você estiver alugando algum lugar, a pessoa que é dona do imóvel é obrigada a disponibilizar água para você. Você não paga a conta de água. Mas pelo que eu sei, se você for dono de uma casa, de um apartamento, o valor da conta de água também não é muito alto, mas infelizmente não tem os valores para fornecer. E o último de contas mensais de casa, que eu gostaria de mencionar, é a internet. Atualmente a gente está pagando $40 por mês para ter uma internet de 60 MB. Eu cheguei a pagar $30 por 30 MB, se eu não me engano. O problema, na verdade, da internet é que muitas vezes, dependendo da região onde você está, você não tem escolha do provedor. Porque, por exemplo, onde a gente está hoje, só tem um provedor que eu consigo ter acesso aqui, eu sou quase que refém deles. Mas felizmente também o preço não é muito alto para ter uma internet de 60 MB.
Continuando então, vamos falar um pouquinho sobre carro. Bom, aqui acho que a maioria das pessoas já sabem que carros são, no geral, muito mais baratos. Por exemplo, dá para comprar um carro popular, mas que geralmente vai ser já melhor do que a faixa de entrada do Brasil, por volta de 15 mil dólares um carro novo. Você pode comprar carros usados excelentes por volta de 15 mil, 20 mil dólares. E os financiamentos aqui também têm juro muito mais baixo, por volta de 6% ao ano ou menos. Vamos agora ao mercado. Mercado aqui eu diria que tem mais ou menos o mesmo valor que tem no Brasil, com algumas exceções. O que eu quero dizer com isso? Se você pensar em percentual do salário que é gasto por mês com o mercado, o valor acaba ficando bem parecido. Então vamos dizer que você gaste no Brasil aproximadamente R$ 300 por mês com o mercado. Aqui provavelmente você vai gastar por volta de 300 dólares. E aí você provavelmente também vai ter um salário numérico parecido. Digamos, se você ganha R$ 2.000 no Brasil, é muito provável que aqui você vai ganhar 2.000 dólares. Ou até mais, porque muitas vezes salários aqui tem uma faixa bem melhor do que faixa de salário no Brasil. Aí se você pensar dessa forma, pode ser que o mercado acabe ficando mais barato mensalmente. Mas o outro tópico é que você encontra muitas promoções no mercado. Então você consegue às vezes comprar uma quantidade maior ou algo assim. Por exemplo, tem um mercado atacadista aqui chamado Costco e você consegue comprar embalagens grandes ou caixas que vêm várias embalagens pequenas dentro por preços muito baixos. Às vezes chega a ser até metade do preço normal. Então se você for esperto na hora das compras do mercado, você consegue economizar bastante. E aí, continuando para um tópico também, que é outro já conhecidamente mais barato aqui nos Estados Unidos, é a questão de eletrônico. Aqui você não paga uma quantidade absurda de impostos em cima, as lojas não tiram um lucro absurdo, então eletrônicos como celular, tablet, computador, ou até mesmo, por exemplo, a gente comprou aqui um aspirador robô, tudo isso é muito mais barato. E aí, se você tiver a paciência de esperar até uma Black Friday da vida, é muito barato mesmo. Não é igual no Brasil, que nem, às vezes até a pessoa brinca de Black Fraud, né? Não, aqui é Black Friday, se você ficar de olho e souber o lugar certo para ir, você consegue descontos de 30%, 40%, até 50%. Geralmente isso não acontece com dispositivos que são muito novos. Então se você quiser comprar o último celular, o último videogame, algo assim, você não vai encontrar um desconto tão grande. Mas geralmente tem pelo menos algum tipo de promoção. Um exemplo aqui que eu posso mencionar, a gente comprou aqui uma televisão de 55 polegadas, boa, Smart TV e tudo mais, Netflix, por 300 dólares. Provavelmente, mesmo que converter esse preço para reais, você não vai encontrar uma televisão de 55 polegadas nesse valor. Então dá para ver que realmente eletrônicos aqui tem um preço muito acessível. E outros dois que também tem preços bons aqui são roupas, tanto para adulto, criança, bebê e cosméticos. Roupas é porque muitas vezes você vai numa loja de uma marca conhecida e é muito difícil você não encontrar algum tipo de promoção. 30%, 40%, 50%. E isso ainda se você for num outlet, você vai encontrar peças de roupa às vezes quase de graça. A gente comprou muitas peças de roupa para nossa bebê, por exemplo, por 3, 4, 5 dólares que estavam na promoção. E são roupinhas boas, sabe? Não porcaria. Em lojas como, por exemplo, a Carter's, Gap. Então você vê que são marcas boas, conhecidas, de qualidade. Mas é que às vezes estão trocando ali de coleção e eles colocam o preço lá embaixo mesmo. E cosméticos também, marcas boas, em lojas como a Sephora, que também existe no Brasil, com muitas marcas bem conhecidas, como... Eu só tô tirando a minha esposa, né, porque ela é maquiadora, então eu entendo por causa disso. Marcas como MAC, Maybelline, são marcas que são muito boas e têm preço bem bom. Vamos falar então algumas coisas que a gente considera que são bem caras aqui. Se você, por exemplo, quiser colocar seus filhos numa escolinha, numa creche, o preço aqui é bem alto. Geralmente eles cobram por semana e varia de 200 a 400 dólares por semana. Então se você calcular isso aí por mês, dá um rombo no seu salário, né? É dolorido pagar isso. Mas em contrapartida, existem escolas públicas muito boas. Então a partir do momento que a criança chega a 5 anos de idade, você já pode colocar na escola pública e aí paga um valor irrisório anualmente. Outra coisa também ser mencionada é que algumas escolas aceitam crianças a partir de 3 anos, no que eles chamam de pre-kindergarten, né, que é basicamente uma creche, e algumas aceitam a partir de 4 anos. Mas a idade que começa realmente a escola aqui é aos 5 anos. Outra coisa muito cara é serviço de saúde. Então, mesmo que você tenha um plano de saúde, mesmo que a empresa pague para você, aquilo que você tem que pagar pela sua parte, eu sei que algumas empresas até pagam 100% do plano de saúde, mas aqui é meio difícil. Então, aquilo que você tem que pagar do seu bolso acaba sendo alto e a coparticipação também é alta. É que o esquema de saúde aqui é completamente diferente. No Brasil, eu lembro que o plano de saúde que eu tinha da Unimed era todo tabelado, então sempre uma consulta eu sabia quanto eu ia gastar, se precisasse fazer uma cirurgia,
alguma coisa, sempre tinha o preço certo. Aqui é um pouco aleatório de hospital para hospital, às vezes o plano de saúde não paga tanto quanto você gostaria. Geralmente eles pagam, na verdade, de início bem pouco, aí quando você alcança um certo limite, eles começam a pagar tudo. Existem outras modalidades também de plano de saúde, mas essa é a mais recomendada para quem tem família e que sabe que vai precisar ir mais vezes no hospital. A gente passou por uma gravidez aqui, eu posso até falar sobre isso em algum outro vídeo, deixa um comentário aí se você de repente quer saber mais sobre esse assunto, mas a gente acabou gastando bastante dinheiro. Só que aí, como eu comentei, a partir de um certo ponto, o plano de saúde começou a cobrir tudo. Então, quando aconteceu a parte do parto mesmo, que é a parte mais cara, boa parte disso ali a gente já não pagou mais porque já estava passando do limite. E o último tópico que eu gostaria de comentar são serviços no geral. Como eu comentei já anteriormente, o salário mínimo aqui começa de $2.000. Então todo mundo ganha razoavelmente bem. E por essa razão, serviços manuais são sempre caros. Se você quiser contratar alguém para pintar a sua casa, para consertar um cano, consertar alguma parte elétrica, não vai ser barato. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam preferindo fazer as coisas por conta própria. E é por isso que, por exemplo, uma loja como a IKEA é muito famosa aqui, onde você pode comprar móveis e você mesmo montar em casa. E outros exemplos ainda de serviços que são caros, se você quiser contratar alguém, é cortar grama, contratar alguém para limpar a sua casa, nada disso vai ser barato. Então, no geral, existem muitos produtos práticos também, existem vários equipamentos bons para você mesmo fazer essas coisas, e é o que o pessoal acaba fazendo aqui. Compra produto, compra equipamento e faz por conta própria mesmo. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Deixa um comentário aí embaixo se tiver algum tópico que eu não comentei aqui, você tem interesse em saber como é o custo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, não esquece de se inscrever aí no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!